Feche os olhos. Não, não é brincadeira. Feche mesmo. Sinta o tecido que toca sua pele agora. A primeira camada, aquela que ninguém vê. Aquela que, talvez, você nunca tenha pensado de verdade. Você lembra quando colocou essa roupa íntima? Lembra do cheiro do tecido novo? Da sensação da fibra contra a pele? Ou já virou só mais um hábito automático entre escovar os dentes e trancar a porta? Pois é, a roupa íntima, essa coisa que parece banal, invisível, silenciosa, tem segredos que poucos ousam encarar. Porque ela nunca foi só proteção ou pudor. Foi símbolo, censura, ritual, castigo, poder. Por baixo de cada túnica romana, de cada vestido vitoriano, de cada armadura samurai, havia algo escondido. Um segredo de pano e desejo. Uma política do corpo. Uma guerra entre o conforto e o controle. Entre o prazer e a repressão. Neste vídeo, você vai entrar onde poucos entram, nos bastidores da história, entre as dobras do tecido e os silêncios da pele. Vamos descer pelas camadas esquecidas, dos espartilhos que deformavam costelas às faixas menstruais romanas, das cuecas medievais cheias de nós ao terror higiênico do século XIX. Mas antes, me diga, de onde você está assistindo isso? Que horas são aí? Escreve nos comentários. Quero saber com quem estou dividindo esse segredo. E se você quer mais verdades incômodas como essa, se inscreva agora no canal. Aqui, a gente não entrega curiosidades fofinhas. A gente abre a porta de pedra e te empurra lá para dentro. Agora respire fundo, porque vamos arrancar o véu, e não será delicado. A roupa íntima não nasceu do pudor, nasceu da função, da necessidade. E como tudo que toca o corpo em silêncio, foi contaminada por simbolismos, hierarquias e medos. Antes de ser adorno, antes de ser desejo, antes de ser censura, ela foi ritual. E para entender sua origem, é preciso ir onde o tempo não corre, onde ele reencarna, o Egito Antigo. Imagine-se em Tebas, não a de agora, a de 3.000 anos atrás. O sol não é metáfora, é autoridade. O corpo não é biologia, é templo. O linho, então, não era pano, era oferenda. O shen-ti, aquela espécie de tanga ou saiote, era usado tanto por homens quanto por mulheres. Simples, branco, ajustado na cintura. Mas não se engane com a simplicidade. Cada dobra, cada fio, cada gesto ao vestir-se era observação dos deuses. As classes superiores usavam tecidos mais finos, transparentes. Não como provocação sensual, mas como marca de distinção. Quem não sujava, quem não trabalhava, podia ostentar leveza, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, o corpo mais nu era o mais sagrado. A roupa íntima no Egito não era escondida, mas tampouco era banal. Ela servia ao cerimonial. Ao morrer, o corpo era enrolado em faixas de linho. A múmia era, de certo modo, o ápice da roupa íntima, a última camada que tocaria o corpo, para sempre. Era tecido como passaporte para a eternidade. E nesse sentido, o pano mais íntimo era também o mais político. E as mulheres? Usavam túnicas, algumas longas e fechadas, outras com alças finas e tecidos quase etéreos. Debaixo delas, nada. Não por liberdade, mas porque o controle vinha de outro lugar. Não da roupa, mas da vigilância ritual. O erotismo era silencioso. O pano, quase sempre, era espectro da norma. Mas saíamos do Nilo. Vamos até o Tibre. Chegamos em Roma. Na Roma antiga, a intimidade começa a se tornar problema. A roupa íntima vira marcador. A subligaculum, uma espécie de tanga de couro ou linho, era usada por gladiadores, atletas e certos trabalhadores. Era proteção, mas também espetáculo. O corpo sem ela era cru demais. Com ela, era moldado para o olhar público. Era, no fundo, uma performance do corpo. Mulheres usavam a strophium ou mamillary,
faixas que comprimiam os seios, não para valorizar, mas para esconder. O corpo feminino era uma ameaça, precisava ser contido, controlado, modulado. E a roupa íntima era ferramenta dessa contenção. Mais do que pano, a roupa íntima era linguagem. E como toda linguagem, servia ao poder. As matronas romanas, mulheres da elite, não podiam parecer vulgares. Suas roupas íntimas eram mais discretas, escondidas sob túnicas e estolas. Mas mesmo ali, na camada mais oculta, o tecido falava. Ele dizia: sou recatada, sou nobre, sou intocável. Entre escravas e cortesãs, por outro lado, o pano era outro, mais frouxo, mais ausente, às vezes inexistente. Não por liberdade, de novo, mas porque o corpo delas era público. O que não se veste, se oferece. O que se mostra, se submete. Nas termas, outro jogo. A nudez coletiva não era vulgar, era parte do costume. Mas mesmo ali, alguns usavam pequenas tangas de banho. Não por modéstia, mas por classe. Era uma forma de dizer: sou diferente de vocês. A roupa íntima era escudo simbólico. Na esfera religiosa, as vestais, sacerdotisas do culto à vesta, usavam roupas internas específicas. Não eram sensuais, eram barreiras, camadas entre o corpo e o desejo, camadas que diziam: não me toquem. E se alguma fosse violada, a punição era brutal, enterradas vivas, sem contato com outro ser humano. A virgindade era dogma, e o tecido, seu cofre. O interessante é que, apesar de toda essa estrutura, muitos registros mostram que a roupa íntima era mal vista quando fora de lugar. Um homem que usasse o subligáculum em contextos formais era ridicularizado. A peça era aceitável apenas onde deveria ser usada. Fora dali, era sinal de fraqueza. Porque a intimidade, nesse tempo, não era espaço de conforto. Era espaço de vergonha, vigilância e, sobretudo, hierarquia. A roupa íntima não era escolha pessoal, era imposição social. No entanto, havia exceções. Artistas, dançarinas, libertos, todos esses brincavam com a norma. Algumas representações mostram mulheres dançando com faixas justas, cobrindo apenas o essencial. Mas era dança autorizada, feita sob olhar masculino, em festas, bacanais, momentos de transgressão momentânea. Mesmo aí, o pano dizia algo. Dizia: posso me revelar, mas só até onde vocês permitem. Curiosamente, não há muitas referências a roupas íntimas masculinas em uso doméstico. Sabe-se que a maioria dos homens romanos não usava nada sob a túnica no cotidiano. O corpo estava ali, sob o tecido solto, flutuando no anonimato. A ideia de suporte, como o conhecemos hoje, era irrelevante. Mas isso não significava liberdade. Significava conformidade. O corpo nu era visto como algo a ser escondido ou venerado, dependendo da posição social. Por isso, quando olhamos para essas duas civilizações, Egito e Roma, vemos que a roupa íntima nunca foi só funcional. Ela foi espelho, não do corpo, mas da civilização, do que ela aceitava, do que ela punia, do que ela desejava e do que fingia não desejar. Vestir-se por dentro sempre foi um ato político. A Idade Média começa onde a luz romana se apaga, e com ela apagam-se também as noções clássicas de corpo, beleza e intimidade. A pele, antes exposta em estátuas e banhos públicos, agora se torna terreno do pecado. A igreja observa, o céu julga, e a roupa íntima deixa de ser apenas pano, torna-se penitência. Imagine uma mulher camponesa, século XI, acordando ao som de sinos distantes. Não há cueca, calcinha ou sutiã. Há uma camisa longa, de linho bruto, chamada chemise, usada por baixo de tudo. A peça toca diretamente a pele e absorve o suor, porque a roupa de cima, aquela visível, não era lavada com frequência.
A chemise era a barreira entre o corpo impuro e o mundo. Mas era também sua prisão. Homens usavam algo semelhante: abraes, calção amarrado na cintura com cordões, às vezes longo como calça, às vezes curto como cueca. Era grosseiro, funcional e nada confortável. Não existia a preocupação com estética. O foco era o pudor e, claro, a vigilância. Porque a roupa íntima não era só proteção contra o frio ou o atrito, era uma cerca moral. Nesse tempo, exibir qualquer parte do corpo era quase um crime. O corpo era lembrança constante da queda de Adão. A nudez era vergonha, herança do pecado. E tudo que a tocava precisava ser disciplinado. A roupa íntima, então, não era só física, era espiritual. Tocava a pele para conter a alma. Mas se na base da sociedade reinava a funcionalidade rude, nas cortes, nos castelos e palácios, as coisas se sofisticavam. Não por liberdade, mas por ostentação. Durante o Renascimento, a obsessão com o corpo retorna, mas de forma distorcida. O corpo idealizado pelos pintores não era real, era construído. Moldado por roupas, e principalmente por roupas íntimas, surge então o espartilho, e com ele o reinício da tortura estética. No início, o espartilho era apenas uma stay, um corpete rígido que dava suporte aos seios e moldava a cintura. Mas rapidamente evoluiu para um aparato de opressão. Com barbatanas feitas de madeira, osso de baleia ou ferro, o espartilho apertava o torso até mudar a anatomia. Costelas se deslocavam. Órgãos se comprimiam. Respiração se tornava um luxo. Mas o que importava era a silhueta, a forma, a ilusão. Mulheres não vestiam o espartilho para si. Vestiam para o olhar alheio, para a corte, para os maridos, para os espelhos mentirosos. E por baixo dele, sempre a chemise, agora mais refinada, de tecidos translúcidos com rendas e bordados, mas ainda funcional. Absorvia o suor, protegia a peça externa, servia de base, mas nunca era vista, exceto por quem possuía o direito de ver ou de possuir. O espartilho é, talvez, o símbolo mais cruel da roupa íntima na história. Porque não era apenas acessório, era norma, era virtude. Uma mulher sem espartilho era indecente, livre demais, selvagem. E os homens? Também viviam suas prisões de tecido. Usavam calções, ceroulas, meias presas com ligas. A virilidade se media inclusive pelo volume da braguete, uma espécie de protuberância frontal exagerada que mais parecia armadura para o falo. Era ridículo, mas simbólico. O sexo masculino se tornava escultura ambulante. A roupa íntima era exibição e proteção, ego e escudo. No século XVII, o refinamento atinge níveis quase caricatos. A aristocracia europeia transforma o vestir-se em ritual de poder. Roupas íntimas são feitas de seda, rendas, bordados com fios de ouro. O que ninguém vê é o que mais vale. Porque o valor não está na utilidade, mas no excesso. E o corpo, sempre ele, continua refém. Mulheres usavam várias camadas: chemise, espartilho, anáguas, saiotes, culotes. Cada peça apertava, abafava, restringia, mas também sustentava o jogo social. Era preciso performar, ser o que esperavam de você. As camadas não eram apenas de pano, eram camadas de silêncio, camadas de aceitação. Cada fita amarrada no espartilho era uma renúncia, e se por acaso uma mulher desmaiava, o que era comum, dizia-se que era delicada, feminina, angelical. Na verdade, era falta de ar, os pulmões esmagados. Mas ninguém via isso. Via-se a pose, a graça, o controle. A roupa íntima, nesse tempo, também se tornou fetiche. As peças começaram a ser bordadas com símbolos, frases, flores. O que era secreto virou arma erótica. Mas só para os homens. Mulheres podiam seduzir, mas não desejar. E o mais cruel, as crianças também eram moldadas desde cedo. Meninas usavam espartilhos a partir dos 5 ou 6 anos.
para educar o corpo, para preparar para o casamento. A infância era amarrada. A liberdade, um erro a ser corrigido com barbatanas e laços. A roupa íntima era doutrina. E no centro de tudo isso, a pele, sempre a pele. Tocada, pressionada, sufocada, mas nunca livre. Você, aí, talvez esteja vestindo uma peça confortável. Talvez nem pense nela. Mas agora, imagina como seria viver com camadas e mais camadas, algumas pesando mais que seu próprio corpo. Tudo isso para parecer apropriado. Imagina viver num tempo em que o tecido mais íntimo não era escolha, mas sentença. E então, pergunta: será que nos libertamos? Ou só trocamos o espartilho pela cintura invisível da aceitação moderna? Porque o corpo continua sendo palco, e a roupa íntima ainda é roteiro. O século XVIII terminou com guilhotinas. O XIX começou com luvas. A Revolução devorou reis, e os novos tempos precisavam de um corpo mais limpo, mais controlado, mais invisível. Se no rococó a sensualidade era doce, exagerada e quase cômica, com decotes, perfumes e lingeries bordadas com flores e promessas, o século XIX deu um passo para trás, ou para dentro. A sensualidade foi trancada no quarto escuro do inconsciente. E a roupa íntima se tornou guardiã desse silêncio. Estamos na era vitoriana, um tempo onde a Inglaterra reina, mas teme seus próprios instintos. O império se expande, mas o corpo se retrai. Surge uma nova figura feminina, a Angel in the House. A mulher recatada, pura, devotada ao lar e ao marido. O desejo é apagado dos olhos, mas bordado nas roupas de baixo. As roupas íntimas agora são muitas. Anáguas, espartilhos, culotes divididos, combinações. O corpo feminino não toca o próprio corpo. Há sempre uma camada, ou duas, ou 7. Camadas que dizem: você não pode sentir, não deve tocar, não deve desejar. Mas o desejo está lá, fermentando. Os espartilhos continuam firmes, mais apertados do que nunca. A cintura ideal passa a ser de 45 centímetros. Mulheres desmaiam com frequência. Algumas têm as costelas quebradas. Outras desenvolvem problemas digestivos, circulatórios, respiratórios. Mas a sociedade chama isso de graça, de feminilidade. E mais, agora é o médico quem observa. Surge a figura do ginecologista. A medicina começa a estudar o corpo feminino, não para compreendê-lo, mas para regulá-lo. Surge o diagnóstico de histeria. Qualquer mulher que demonstrasse desejo, insatisfação, melancolia, inquietação, era histérica. E o tratamento? A masturbação médica? Sim, você leu certo. Médicos usavam aparelhos ou as próprias mãos para acalmar as mulheres. E as roupas íntimas eram parte disso. Elas apertavam o corpo, impediam o toque, geravam tensão. E depois, a medicina liberava essa tensão. Era perverso, mas era normalizado. E enquanto isso, a higiene se tornava obsessão. Com o avanço da ciência, bactérias e doenças começaram a ser associadas ao corpo, especialmente ao corpo feminino. A menstruação virou tabu. Mulheres usavam panos, cintas menstruais desconfortáveis, às vezes até absorventes feitos de papel jornal ou musgo. Havia vergonha, havia nojo, havia culpa. As roupas íntimas agora precisavam ser lavadas com frequência, o que era um problema. Poucas casas tinham água corrente. O sabão era caro. Lavar as peças era tarefa da criada. Mas havia também o medo do olhar. Ninguém podia ver suas calcinhas penduradas no varal. Era indecoroso. Algumas mulheres escondiam suas roupas íntimas dentro de fronhas. Outras as entregavam a lavadeiras específicas, que juravam discrição. E o mais cruel, havia regras para cada peça. Não se podia usar a mesma anágua por mais de 2 dias. O espartilho precisava ser arejado. As ceroulas, trocadas diariamente, mas sempre às escondidas. O corpo era sujo. A roupa íntima era a muralha contra ele. E, no entanto, a pornografia,
florescia. Por trás da moral vitoriana havia um mercado crescente de fetiches. Desenhos, litografias, fotografias. A roupa íntima, que escondia, também excitava. Homens compravam imagens de mulheres de espartilho aberto, de combinações desabotoadas, de anáguas levantadas. O que era proibido era também desejado. E então você percebe, a roupa íntima não era só pano, era teatro, era conflito, era censura e fetiche, tudo ao mesmo tempo. No final do século XIX, surgem as primeiras lingeries industrializadas. A máquina de costura permite produção em massa. Lojas começam a vender calcinhas, sutiãs, camisolas, mas ainda são caras, ainda são elitistas e ainda são reguladas por códigos de moral. Os homens, por outro lado, vivem uma revolução menor. As ceroulas tornam-se padrão. Longas, brancas, apertadas nos tornozelos. Servem para aquecer, para esconder e, para alguns, para reforçar a ideia de virilidade discreta. Mas nada de cuecas boxer ou slips. Isso ainda está distante. O homem vitoriano é, sobretudo, rígido, na postura, no desejo, no vestuário. E aqui entra um dado curioso. Algumas roupas íntimas masculinas da época eram costuradas com bolsos secretos, para guardar moedas, relíquias ou cartas de amor proibidas. A roupa de baixo era esconderijo, literal. E nos bordéis, a história era outra. Lá, a lingerie era espetáculo. As prostitutas usavam roupas íntimas coloridas, bordadas, provocativas. Muitas vezes, elas as deixavam à mostra. Era parte do jogo. O cliente escolhia a mulher e sua roupa. Algumas peças eram feitas sob encomenda, outras herdadas. O tecido dizia mais que o corpo, e há registros de peças íntimas que passavam de geração em geração, como relíquias, como maldições. É nesse tempo que nasce o fetiche moderno, a ideia de que o pano pode ser mais erótico do que o nu, de que a ausência de pele revela mais do que a presença. A roupa íntima se torna personagem. E enquanto isso, a medicina continua sua campanha. Mulheres são ensinadas a não tocar seus próprios corpos. O clitóris é omitido nos livros. A masturbação é condenada. Os panos apertam. Os médicos apertam. A culpa aperta. Mas nas entrelinhas surge uma faísca. Algumas mulheres começam a questionar, a tirar o espartilho, a vestir roupas mais soltas, a falar de prazer. São poucas, são ridicularizadas, mas são sementes. E agora, aqui, no século XXI, você olha para a sua cueca, para a sua calcinha, para a sua lingerie de algodão ou de renda. E talvez perceba, há séculos de silêncio entre essas fibras. A roupa íntima te toca há muito mais tempo do que você imagina. O século XX começou com trincheiras e terminou com vitrines. No meio do caos, das guerras, das ondas feministas e da Revolução Industrial, a roupa íntima passou por uma mutação sísmica. Não apenas mudou de forma, mudou de papel. Deixou de ser apenas escudo, ornamento ou censura e virou discurso, de identidade, de poder, de mercado. Mas o começo ainda era apertado. Nos primeiros anos do século, o espartilho ainda dominava. Mais flexível, com menos barbatanas, é verdade, mas ainda lá. Moldando o corpo, impondo a silhueta. O corpo ideal agora era o da Gibson Girl. Cabelos volumosos, cintura estreita, quadris fartos. Uma estética entre o antigo e o moderno. Entre a virgem e a cortesã. Um corpo que precisava ser controlado por dentro para parecer natural por fora. Mas a Primeira Guerra Mundial virou o jogo. Com os homens no fronte, as mulheres entraram nas fábricas. Precisavam trabalhar, se mover, respirar, e o espartilho não deixava. A funcionalidade venceu a forma. Começaram a surgir peças íntimas mais simples, mais leves. Surgem as primeiras versões do sutiã moderno, o brassiere, inventado por Mary Phelps Jacob
que, incomodada com o espartilho em um baile, costurou 2 lenços e uma fita. Foi um gesto mínimo, mas revolucionário. O corpo começava a se libertar, ou, pelo menos, a negociar com o sistema. Nos anos 1920, com o movimento das flappers, a lingerie se torna mais andrógina. Os sutiãs achatam os seios, a silhueta é reta, as calcinhas sobem, as cintas liga aparecem. A dança, álcool, jazz, há rebeldia. E há um novo erotismo, mais insolente, menos performático. As roupas íntimas começam a ser vistas, em tiras de cabaré, em filmes, em revistas. O pano, que era segredo, agora provoca. Mas tudo isso ainda era privilégio de poucas. O mercado ainda era elitista. E os padrões de beleza, mesmo os novos, continuavam aprisionando. Nos anos 1930, a indústria entra de vez. As grandes marcas surgem. O sutiã passa a ter tamanhos, copas, alças ajustáveis. A roupa íntima vira ciência, vira produto. E com isso, vira também padronização. A Segunda Guerra Mundial acelera esse processo. Com a escassez de materiais, muitas peças íntimas são feitas de tecidos alternativos. As mulheres aprendem a improvisar, a remendar, a esconder buracos com laços. Mas, ao mesmo tempo, a propaganda começa a erotizar a lingerie. Pin-ups em roupas íntimas adornam aviões, quartéis, revistas. A guerra vendia fantasia. E o corpo feminino, mesmo distante, era parte da motivação. Pós-guerra, anos 1950. O boom econômico traz glamour. As roupas íntimas ganham rendas, babados, cetins. A silhueta volta a ser curvilínea. Surge o bullet bra, o sutiã de bojo pontudo que moldava os seios em forma de foguete. Era artificial, incomodava, mas vendia poder. Vendia o sonho da dona de casa perfeita, magra, sensual, maternal e submissa. Era o apogeu da contradição. Nos anos 1960, o pano rasga. A minissaia aparece. As meias calças substituem as cintas liga. As calcinhas ficam menores. E com o feminismo em ascensão, muitas mulheres queimam seus sutiãs como gesto simbólico. Nem todas, claro. Mas o ato se espalha. A roupa íntima passa a ser campo de batalha. Usar ou não usar sutiã, mostrar ou esconder. Liberdade é ficar sem ou escolher o que vestir. A indústria responde com o marketing da escolha. Você é livre, desde que compre o modelo certo. Nos anos 1970, a revolução sexual estoura. E com ela, a lingerie vira arma de sedução. Mas uma sedução mais direta, mais assumida. Peças em renda, cores vibrantes, cortes ousados. As marcas percebem o potencial. Victoria's Secret é fundada em 1977. Seu objetivo? Vender lingerie erótica, em ambiente elegante, para homens. Sim, inicialmente, a loja era pensada como espaço para que homens comprassem lingerie para suas parceiras. Mas logo o público feminino toma conta, e a marca vira império. Nos anos 1980, com o culto ao corpo, a lingerie se torna quase esportiva. Surge o body, peça única que modela e revela. O fitness invade a estética. A calcinha fio dental aparece. O sutiã push-up vira febre. E a roupa íntima começa a ser usada por cima. Regatas com alças de sutiã à mostra, camisetas transparentes, lingeries como roupa de festa. Tudo é pano, tudo é pele. E nos anos 1990, o fetiche se institucionaliza. Tops Calvin Klein, campanhas com Kate Moss, tangas minimalistas, o minimalismo sensual. A lingerie se torna statement. Quem mostra, domina. Quem esconde, provoca. Quem recusa, ameaça o sistema. Porque o mercado entendeu. A roupa íntima é narrativa. Vende-se desejo. Vende-se empoderamento. Mas muitas vezes vende-se a mesma opressão de antes, agora embalada com slogans de liberdade. E no fim do século, os paradoxos explodem.
Mulheres compram lingeries para si, mas são cobradas por não agradar os outros. Roupas íntimas são exibidas em desfiles, outdoors, filmes, mas são censuradas em escolas, igrejas, empresas. A liberdade é parcial. O corpo ainda é público. E o pano ainda é sentença. Hoje, quando você veste sua roupa íntima, talvez escolha pela cor, pelo conforto, pelo corte. Mas todas essas escolhas estão impregnadas de séculos de norma, culpa, desejo e poder. Nada que toca a pele é neutro. Nada que esconde o sexo é só sobre pudor. A roupa íntima carrega os gritos que não dissemos, os toques que evitamos, as formas que suportamos e as mentiras que aprendemos a amar. Feche os olhos, respire fundo e tente lembrar qual foi a última vez que você vestiu roupa íntima sem pensar em como ela pareceria aos olhos de alguém. Talvez ninguém estivesse te olhando, mas ainda assim você se olhou no espelho, no celular, na câmera do provador. O que você viu? Uma forma? Um erro? Um ideal ainda inalcançável? No século XXI, a roupa íntima deixou de ser pano, virou projeção, reflexo de uma imagem que você nunca realmente vê, porque está sempre sendo filtrada, curada, editada. Estamos na era do algoritmo, do like, do nude consentido e da exposição calculada. O corpo não é mais apenas corpo. É identidade, conteúdo, influência, produto, e a roupa íntima se tornou logotipo. Marcas como Savage X Fenty, Calvin Klein, Lounge Underwear e Skims não vendem mais lingerie, vendem narrativa, pertencimento, inclusão, sexualidade empoderada. Só que nem sempre é verdade, porque por trás dos editoriais com corpos reais, há controle, edição, performance. A mesma pressão de antes, agora embalada em discurso libertador. Você é livre para mostrar, desde que mostre direito, desde que poste certo, desde que use o ângulo, a legenda, a iluminação. A roupa íntima, nesse tempo, é curadoria de persona, é discurso visual, é parte da estética digital. E com isso, algo mudou para sempre. Ela não é mais privada. Hoje, a calcinha de algodão simples, antes invisível, virou símbolo de lifestyle. O sutiã de renda com recorte triangular virou assinatura estética. As lingeries minimalistas aparecem em ensaios onde o cenário é clean, a pele é iluminada e a expressão é neutra. A sexualidade virou design. Mas não é só isso. Com o crescimento de plataformas como OnlyFans e Instagram, a lingerie também virou moeda. Criadoras de conteúdo vendem acesso à própria imagem em trajes íntimos. Algumas mostram o corpo, outras apenas sugerem. Mas todas entendem que a roupa íntima agora é isca e o corpo, canal. Isso é libertador? Para muitas, sim. É escolha, é lucro, é domínio sobre o próprio erotismo. Mas também é risco, porque o corpo digital nunca está sob controle total. É capturado, salvo, reenviado. Perde-se a autoria. E no fundo, tudo é vigilância. Likes, comentários, DMs, métricas de aprovação. Até quando você veste uma calcinha em casa, sozinha, sem ninguém por perto, o espelho digital está lá. A possibilidade da imagem, a ideia do olhar, a lembrança da performance. É como se estivéssemos sempre sendo observados, mesmo no silêncio. E o mercado entendeu isso. As campanhas não vendem mais só produto, vendem narrativa, vendem pertencimento, vendem causas. Lingeries com frases feministas bordadas, cuecas com selos de carbono neutro, calcinhas com tecnologia menstrual vendidas como gadgets. Tudo é pano, mas também é ideologia. E não para por aí. Na indústria pornô, agora acessível a qualquer toque de tela, a lingerie ainda é fetiche, claro, mas virou código. Algoritmos categorizam vídeos por tipo de peça, cor, material. A roupa íntima virou palavra-chave, indexável, rentável. E em outro extremo surge o athleisure.
Lingeries que parecem roupas de academia, tops que são sutiãs, calcinhas que se tornam parte do look. Tudo versátil, tudo fluido, mas ainda escaneado por uma cultura que exige performance estética 24/7. A intimidade não existe mais, existe a simulação de intimidade. A lingerie não é mais segredo, é marca pessoal. E o corpo virou perfil. Até mesmo a resistência se digitalizou. Surgem movimentos de Nubra, Body Positivity, Free Bleeding. Mulheres postam fotos com manchas menstruais, mostram o corpo real, criticam o padrão, mas o fazem postando, exibindo, sendo vistas. A transgressão também precisa de palco, e então você percebe o paradoxo. A liberdade de mostrar exige, paradoxalmente, a constante construção do que será mostrado. A roupa íntima, mais do que nunca, é escolha performática. E há ainda a presença da IA. Modelos digitais vestem lingeries que não existem. Corpos gerados por algoritmos são usados em campanhas, perfeitos, uniformes e, ironicamente, mais aceitáveis que muitos corpos reais. A roupa íntima, nesse novo tempo, é render, é imagem 3D, é conceito visual. Você compra uma calcinha, porque a viu em alguém que não existe, e nos bastidores, a moda íntima ainda carrega os mesmos pesos de sempre: pressão estética, desconforto, padronização. Muitas peças continuam sendo produzidas por mulheres mal remuneradas em países sem direitos trabalhistas. O glamour das vitrines é construído sobre suor invisível. O corpo que veste a lingerie de grife é muitas vezes diferente do corpo que a costurou. E no fim do dia, o que resta é a pergunta: quem você é quando ninguém está vendo sua roupa íntima? Ou melhor, existe ainda esse momento? Existe um espaço onde o corpo não esteja sendo moldado, observado, comercializado? Porque se não existe, a liberdade de escolher a lingerie se torna apenas mais uma ilusão vendida em suaves prestações. Nem toda história se escreve com tinta. Algumas se costuram, em silêncio. Entre dobras e pontos quase invisíveis, há peças íntimas que atravessaram séculos, não como objetos de uso, mas como vestígios de poder, vergonha ou desejo. Vamos entrar num museu que não existe. Um corredor de vidro onde, em vez de armaduras, espadas ou coroas, repousam calcinhas, ceroulas, sutiãs, espartilhos, cada um com um segredo, um escândalo, uma cicatriz. Comecemos com a rainha Maria Antonieta. Na França do século XVIII, sua roupa íntima foi assunto de Estado. Literalmente. A rainha, símbolo da decadência da monarquia, chocou a corte ao encomendar lingeries mais leves, quase transparentes, inspiradas no estilo campestre, camisas soltas, sem espartilho, tecidos leves. Ela queria conforto, intimidade, liberdade. Mas o escândalo veio rápido. As roupas foram consideradas vulgares, subversivas. Como pode uma rainha se vestir como uma camponesa? Diziam. O gesto, banal aos olhos modernos, foi interpretado como desrespeito à majestade, à ordem, à hierarquia. Sua roupa íntima foi usada como prova de sua queda. Agora pulemos para o século XIX. Charlotte Brontë, autora de Jane Eyre, escreveu grande parte de sua obra usando espartilhos tão apertados que sua respiração era afetada. A literatura romântica inglesa floresceu em pulmões comprimidos por fita e aço. O desejo sufocado das personagens femininas era, muitas vezes, literal. A escrita vinha entre dores. E enquanto isso, no lado escuro da sociedade, os bordéis de Paris, Viena e Nova York exibiam lingeries com bolsos secretos para guardar bilhetes, perfumes ou navalhas. Algumas mulheres mantinham objetos afiados, costurados dentro das anáguas. Era defesa, era arma, a lingerie como trincheira. Na Rússia dos czares,
Os corsês de algumas princesas eram tão elaborados que levavam dias para serem amarrados corretamente. As criadas sabiam onde apertar, onde soltar, como esconder hematomas. Era arte e tortura. E na América escravocrata, há relatos de roupas íntimas costuradas por mulheres negras escravizadas para suas senhoras. Peças feitas com delicadeza extrema, rendas finíssimas. O paradoxo cruel. Mãos marcadas pela dor criavam o pano que roçava peles brancas em camas douradas. O erotismo colonial era feito de silêncio. Avancemos. Segunda Guerra Mundial. Em meio à escassez de tecidos, mulheres na Europa começaram a desenhar costuras com lápis nas pernas, simulando meias calças. A lingerie virou ilusão. Tinta em vez de pano. Coragem em vez de renda. Mas também houve espiãs que costuravam códigos nas barras de suas calcinhas. Letras bordadas que formavam mensagens. A roupa íntima, como disfarce de resistência. E nos Estados Unidos dos anos 1950, Marilyn Monroe eternizou uma peça. A calcinha de cetim branco com corte alto. Ela dizia que dormia nua, exceto por umas gotas de Chanel número 5. Mentira. Documentos pessoais mostram que ela tinha preferência por lingeries discretas, confortáveis. Mas o mito exigia nudez, sedução, fantasia. Até hoje, o que se lembra é a calcinha, mesmo que ninguém a tenha visto. E na década de 1990, um vestido causou alvoroço. Não era uma lingerie, mas o que estava por baixo importava. A princesa Diana apareceu em público usando um vestido justo, preto, logo após a traição de Charles ser exposta. O detalhe? A roupa íntima era visível pela silhueta. A mídia chamou de revenge dress, mas talvez fosse apenas um grito, um aviso. Eu ainda escolho o que cubro e o que revelo. E talvez o exemplo mais estranho, o Lingerie Man de Tóquio. Nos anos 2000, um executivo japonês foi flagrado usando sutiãs por baixo do terno, por escolha. Não por fetiche sexual, mas por contenção emocional. Ele dizia que o sutiã o fazia sentir-se seguro, abraçado, contido. Sua roupa íntima virou escândalo, mas também abriu debate sobre gênero, prazer, identidade. Hoje, a peça está exposta, discretamente, num museu alternativo em Osaka. Porque sim, algumas roupas íntimas merecem moldura. E você? Se sua roupa íntima fosse encontrada daqui 1000 anos, o que ela diria? Seria só algodão? Ou confissão? Entre a pele e o divino, há sempre uma dobra de pano. Invisível, talvez, mas inegociável. Em todas as grandes tradições religiosas, o corpo humano foi, ao mesmo tempo, templo e ameaça. E a roupa íntima tornou-se a muralha silenciosa entre o desejo e a devoção. Comecemos pelos judeus ortodoxos. O tzniut, conceito de modéstia, rege não apenas o que se mostra, mas também o que se sente ao vestir. Há roupas íntimas específicas, não apenas discretas, mas reguladas, sem rendas, sem transparência, com costuras sutis que não insinuam prazer. É o corpo sob vigilância. E mais, há um tipo específico de roupa usada por homens judeus praticantes, chamada tzitzit, que, embora usada por cima da camisa, toca diretamente a pele, lembrando o homem a cada movimento dos mandamentos. Uma roupa íntima que é, ao mesmo tempo, armadura espiritual. No mormonismo, encontramos um caso ainda mais literal. A garment, ou roupa do templo. É uma peça de roupa íntima usada por homens e mulheres iniciados nos ritos do templo mórmon. Tem aparência de uma camiseta e um short, com símbolos bordados que remetem a compromissos espirituais. A garment não deve ser removida, exceto em casos específicos como banho ou relações sexuais. Dorme-se com ela, vive-se com ela, morre-se com ela. E há relatos de fiéis que foram enterrados com a garment intacta, como selo de sua fé. Essas peças não são vistas, nem discutidas abertamente, mas moldam a vida inteira.
O que se veste por fora precisa respeitar o que está por baixo. E assim, a roupa íntima dita a estética pública. Silenciosamente. No hinduísmo tradicional, especialmente em ordens ascéticas, a roupa íntima quase desaparece. Sadhus e yogis muitas vezes usam apenas um kalpinam, uma tanga mínima, símbolo de desapego. A ideia é clara: cobrir apenas o necessário para não distrair o outro, ou a si mesmo. Mas há também os nagas, ascetas que vivem nus, cobertos apenas por cinzas e fé. Para eles, o corpo não é erótico, é transitório. E a ausência de roupa íntima é, paradoxalmente, a forma mais íntima de existência. No islamismo, o aurar, parte do corpo que deve ser coberta, varia conforme a escola de pensamento, mas para muitos homens vai do umbigo aos joelhos e para as mulheres, praticamente todo o corpo. A roupa íntima, portanto, não é apenas funcional, mas devocional. Peças apertadas, transparentes ou adornadas são evitadas. E mais, há regras de pureza. Não se pode orar com roupas impuras, incluindo as íntimas. Elas devem estar limpas, secas, respeitosas. Tocar o chão com as vestes íntimas sujas é pecado. E alguns teólogos alertam: até mesmo os sonhos eróticos, involuntários, exigem troca de roupa e purificação ritual. No catolicismo medieval, as roupas íntimas eram pecado e penitência. Monges e freiras usavam peças ásperas, feitas de tecido cru ou silício, para provocar desconforto. Era o castigo da carne. Sentir dor ao vestir-se era prova de santidade. Havia camisas de crina de cavalo, cuecas de lã áspera, faixas de pano que cortavam a pele durante o dia. Em conventos, havia ordens que obrigavam as noviças a usar a mesma roupa íntima durante semanas, como forma de matar o ego. Mas também havia segredos. Relatos de confissões medievais trazem histórias de freiras que bordavam suas roupas íntimas com símbolos sagrados e desenhos eróticos. Um gesto de resistência? Um grito silencioso? Um jogo de fé e desejo que nenhum mosteiro podia realmente controlar? E na Inquisição, algumas mulheres acusadas de bruxaria tinham suas roupas íntimas confiscadas como prova de feitiçaria. Diziam que usavam ervas escondidas nas dobras, amuletos costurados no forro, sangue menstrual como tinta, a lingerie como instrumento de magia ou de delírio masculino. No budismo, especialmente no Tibete, os monges usam roupas específicas para a meditação profunda, camadas internas de pano que mantêm o calor e isolam o corpo. Mas não há sensualidade. A ideia é dissolver o corpo, torná-lo instrumento da mente. A roupa íntima, aqui, é quase um escudo contra o desejo, um casulo de neutralidade. E na África tradicional, diversas etnias mantêm rituais de iniciação onde a primeira roupa íntima da criança marca a transição para a idade adulta. Um pano amarrado com técnica ancestral, um cinto de contas, uma tira de couro consagrada pelos anciãos. Não se trata de esconder, mas de marcar, de narrar o corpo, de dizer: este corpo agora tem história. Mesmo nas culturas onde a nudez era comum, havia roupas íntimas rituais, não para esconder, mas para afirmar, para dizer: eu pertenço ao clã, à linhagem, ao sagrado. E em algumas seitas cristãs modernas, há um retorno ao controle da roupa íntima. Igrejas que exigem roupas modestas, mesmo por baixo, que pregam contra lingeries coloridas, rendadas, de sedução. Há pastores que pedem às mulheres que descrevam suas roupas íntimas em sessões de aconselhamento conjugal. O corpo volta a ser fiscalizado, o pano vigiado. No fundo, todas essas peças sagradas ou proibidas revelam o mesmo paradoxo: o que é mais íntimo nunca é apenas pessoal. O que toca a sua pele mais de perto carrega a história de sua alma, ou a tentativa de controlar essa alma. Porque entre o corpo e Deus, sempre haverá tecido.
Abra a gaveta do homem, não a do escritório, nem a da garagem. A íntima, aquela onde repousam as cuecas, ceroulas, tangas, boxers. Um universo de pano que, por séculos, fingiu ser irrelevante. Porque, afinal, roupa íntima de homem não é assunto. Ou é? A verdade é outra. Por trás da simplicidade aparente, há controle, há códigos, há repressão. Porque se a lingerie feminina foi historicamente sensualizada, a masculina foi apagada, tornada funcional, invisível. E isso não é acaso, é projeto. Voltemos à Roma antiga. Gladiadores usavam subligacula, uma espécie de tanga de couro ou tecido amarrado nos quadris. Não havia pudor. O corpo era exibido como espetáculo, mas havia hierarquia. Homens livres podiam usar roupas íntimas com certo conforto. Escravizados e soldados, não. O pano era símbolo de status. Até o que tocava os genitais falava sobre sua posição social. Na Idade Média, cavaleiros usavam brais, uma espécie de short largo de linho, preso com cordas. Por baixo da armadura, essas peças funcionavam como barreira entre o metal e a carne, mas também como prisão. Pesadas, difíceis de lavar, propícias a infecções. Muitos soldados passavam meses com a mesma cueca. A virilidade, então, era medida pela resistência ao desconforto. Sofrer em silêncio era prova de honra. Nos séculos seguintes, cuecas seguiram mudando, discretamente, mas com mensagens claras. No Renascimento, por exemplo, surgem os codpieces, aquelas protuberâncias exageradas nas calças masculinas. Elas não eram apenas estéticas. Escondiam ataduras, remédios ou protegiam contra doenças venéreas, mas também exageravam, mostravam. A virilidade era encenada, o sexo masculino, bordado com orgulho. No século XIX, com o advento da Revolução Industrial, os homens passaram a usar ceroulas longas, de algodão grosso. Eram práticas, térmicas, mas também símbolos de contenção. O corpo devia estar coberto. O desejo sob vigilância. E havia normas até para isso. Nas escolas religiosas, meninos eram ensinados a dormir de ceroula apertada, para evitar toques indevidos. A roupa íntima virava repressão pedagógica. E havia ainda a questão da sujeira. Em muitos lares operários, cuecas eram lavadas apenas uma vez por semana, compartilhadas entre irmãos, remendadas até a transparência. Um pano que guardava a pobreza. O silêncio da precariedade. No exército, cuecas eram parte do kit básico e também da humilhação. Soldados novatos tinham suas roupas íntimas rasgadas em ritos de iniciação ou obrigados a exibi-las como punição. A cueca, ali, era instrumento de poder, de vergonha pública. E então chega o século XX. Com ele, o marketing. Marcas como Hanes, Jockey e Calvin Klein começam a vender cuecas como símbolos de masculinidade moderna. Não basta cobrir. É preciso afirmar, moldar, destacar. Surge o boxer brief. A cueca que realça as formas, mas mantém a discrição. O homem moderno, diziam os anúncios, é forte, mas elegante, viril, mas limpo. E, claro, usa a cueca certa. A propaganda explodiu nos anos 1980 e 90. Modelos como Mark Wahlberg e David Beckham estampavam outdoors de cueca. A peça íntima virava imagem pública. Mas atenção, não era fetiche, era performance. As cuecas mostradas eram sempre atléticas, retas, controladas. Nada frouxo, nada estranho. A cueca virou símbolo de sucesso, mas só se obedecesse à estética imposta. E enquanto isso, toda uma gama de homens, gordos, afeminados, trans, velhos, era excluída. O corpo masculino real não vendia cueca. Nos presídios, a cueca tem outro papel. É proteção. É escudo contra abusos, mas também é moeda. Homens trocam cuecas por cigarros, favores, informações. A roupa íntima vira linguagem de sobrevivência. Na cultura gay, a cueca se tornou fetiche.
Peças com recortes, tecidos especiais, cores ousadas. Não mais só pano, mas afirmação, estética, erotismo. Um espaço onde o homem também pode desejar e ser desejado. Mas mesmo nesse universo, há padrões. A cueca que é sexy precisa caber no corpo ideal. E o corpo ideal, sabemos, é ficção. Hoje, no século XXI, o homem médio tem uma relação ambígua com sua cueca. Compra no pacote, sem provar. Usa até rasgar. Esconde das conversas, finge que não importa. Mas importa, porque a cueca define o jeito de andar, a forma de sentar, a confiança na roupa externa. E há uma nova onda surgindo, cuecas sustentáveis, feitas de bambu, algodão orgânico, tecidos anti-odor. Um marketing de masculinidade verde, de sensibilidade estilizada. Mas ainda no fundo, uma resposta ao mesmo impulso. Mostrar que está tudo sob controle, mesmo debaixo da calça. E para muitos homens, a cueca continua sendo o último lugar do segredo. O lugar onde se esconde o medo, a fragilidade, o cansaço. Porque enquanto houver pano entre as pernas, haverá uma história que ninguém contou. E se o corpo, um dia, cansasse do pano? Se diante de tantas camadas, sociais, morais, históricas, ele resolvesse se despir de tudo? E se a ausência de roupa íntima não fosse apenas liberdade, mas filosofia? Bem-vindo ao século do corpo cru. O mundo moderno, acelerado, hiperconectado e saturado de imagens, assiste ao surgimento de uma nova estética, a do corpo sem filtro, sem forro, sem pano. Uma nudez que não é necessariamente sexual, mas simbólica, política, espiritual. Comecemos pelos nudistas, ou, como preferem, naturalistas. Esse movimento, com raízes no século XIX, defendia que a roupa era um constrangimento artificial, um obstáculo à conexão com a natureza. Mas não se tratava apenas de tirar a roupa, era sobre viver nu. Comer nu, caminhar nu, conversar nu. A nudez como linguagem de igualdade, de desapego, de verdade. E é curioso perceber, mesmo nesses espaços de nudez radical, há códigos, regras. Não pode usar perfume forte, não pode ostentar acessórios. O corpo nu ali deve ser neutro, simples, horizontal, ou seja, até a nudez tem etiqueta. Na década de 1960, com o boom da contracultura, jovens passaram a abandonar a roupa íntima como forma de protesto. Free the nipple, Nubra Movement, Going Commando. Todas essas expressões nasceram da recusa ao controle moral sobre o corpo. Era o fim da anágua, do sutiã, da cueca. O corpo pedia ar, espaço, silêncio. Para muitas mulheres, deixar de usar sutiã era mais do que conforto. Era subversão. Era afirmar que seus seios não eram para os olhos alheios, que não precisavam ser moldados, empurrados, escondidos, que podiam apenas ser. E para muitos homens, deixar de usar cueca era um gesto de informalidade, de resistência à contenção, mas também, muitas vezes, de fetiche velado. Porque o corpo sem pano ainda carrega desejo, mesmo quando tenta ser neutro. E então veio o digital. Na era das redes sociais, a nudez ganhou outros contornos. De símbolo de liberdade, passou a ser censurada por algoritmos. Redes como Instagram e TikTok penalizam qualquer vislumbre de pele excessiva. Mamilos femininos são banidos, nádegas, borradas. O corpo nu se torna subversivo de novo, mas paradoxalmente também se torna produto. Influenciadores promovem lifestyles baseados em nudez estratégica. A ausência de lingerie é vendida como autenticidade, como minimalismo, como conexão com a verdade. Afinal, se você está nu, não está mentindo, certo? Errado. A nudez, como tudo, pode ser encenada, editada, vendida. E nos bastidores, a ausência de roupa íntima começa a ser transformada em tendência.
Marcas vendem calças sem forro, vestidos sem costura, tops sem bojo, roupa sem roupa. É o novo luxo, parecer que não se usa nada, mesmo usando algo caríssimo. O pano invisível custa caro. E há ainda a dimensão terapêutica da nudez. Terapias que usam o corpo nu para curar traumas. Workshops onde os participantes ficam nus, para se reconectarem com sua essência. A ideia é bela, que o corpo, sem disfarces, possa expressar verdades não ditas. Mas nem sempre funciona. Para quem viveu vergonha, abuso, repressão, o corpo nu não é libertação, é gatilho. E há um risco imenso em transformar a nudez em regra espiritual. Porque a liberdade não é estar nu, é poder escolher. E muitos ainda não podem. No Oriente Médio, na Índia rural, em partes conservadoras da África e da América Latina, a ideia de não usar roupa íntima ainda é escândalo, pecado, ofensa. Mulheres que optam por não usar sutiã são perseguidas, xingadas, acusadas de provocadoras. O corpo sem pano, nesses contextos, é lido como ameaça. E então voltamos à pergunta central. O que significa hoje não usar roupa íntima? É protesto? É moda? É preguiça? Ou é simplesmente cansaço? Cansaço de moldar, de esconder, de carregar séculos de moralidade entre as pernas. Para algumas pessoas, não usar lingerie é reencontro. É perceber que o corpo funciona sem o tecido, que os seios não caem no abismo, que o suor não precisa ser contido, que o toque do vento pode ser poesia. Mas para outras é apenas incômodo, fricção, exposição. O segredo talvez esteja na escolha, no silêncio de poder vestir ou não vestir, sem medo, sem julgamento, sem regra, porque no fim, a verdadeira liberdade íntima não está no pano, está na ausência de vergonha. Nem toda lingerie é feita de tecido. Algumas são feitas de silêncio, outras de trauma, muitas de memória. São roupas invisíveis, mas que colam na pele como cicatriz. Roupas que você não tira antes de dormir, que não se lava, que não se rasga, apenas carrega, por dentro. Você já pensou em quantas peças íntimas existem no mundo que nunca foram vistas? Quantas lingeries nunca foram compradas, mas herdadas? Costuradas no medo, bordadas no costume, passadas de avó para mãe, de mãe para filha, junto com os avisos, os interditos, os modos de andar, de sentar, de calar. Cuecas herdadas com obrigações. Sutiãs carregados de culpa. Calcinhas que vinham com manuais invisíveis. Não mostra demais, não atrai atenção, não desperta o diabo. São essas as verdadeiras roupas íntimas da história, as que ninguém nunca viu. Pense numa criança que cresceu ouvindo que seu corpo era vergonhoso, que precisava se cobrir, se comportar. Uma criança que, ao descobrir o prazer, aprendeu junto à culpa. Que entendeu desde cedo que roupa íntima não é só pano, é um campo de batalha. Que se você sente demais, se move demais, se mostra demais, então é você que está errado. Essas crianças crescem e carregam essas roupas invisíveis para sempre. Alguns homens vestem a cueca da virilidade, aquela que diz que chorar é feio, que depilar-se é errado, que gostar de rendas ou sutilezas é coisa de outro tipo de homem. E então usam cuecas duras que apertam, que moldam o quadril de forma aceitável, mas que por dentro esmagam muito mais do que o corpo, e nem percebem. Outros, por outro lado, usam sutiãs invisíveis, armaduras contra o olhar alheio. Mulheres que aprenderam a odiar seus seios porque atraíam, que evitam roupas leves porque dão ideia errada, que têm vergonha do próprio corpo sem bojo, sem forro, sem contenção, e não sabem mais onde termina o gosto pessoal e onde começa o medo. Há ainda os que vivem em corpos trans, em processo de afirmação ou transformação, que usam roupas íntimas como mapas de guerra. Binder para comprimir o peito.
Gafes para esconder o sexo. Peças que ferem, que machucam, que sufocam, não por escolha, mas por sobrevivência. Essas lingeries não estão nas vitrines, estão na alma. E há um detalhe cruel. Até nos sonhos, essas roupas aparecem. Pacientes em análise relatam sonhos recorrentes em que estão nus em público, ou em que usam roupas íntimas estranhas, desconfortáveis, sujas, ou que perdem a calça, ou que todos olham para seus corpos com julgamento, riso, desejo. Freud diria que isso é sobre vulnerabilidade. Jung sugeriria que são imagens da sombra. Mas, no fundo, o que esses sonhos revelam é o quanto a nossa intimidade nunca foi só nossa. Ela sempre foi vigiada. Talvez por isso tantas pessoas tenham dificuldade em se despir, mesmo sozinhas. Não é o corpo que se esconde. É o olhar do outro que nunca vai embora, mesmo no escuro. E há também as roupas íntimas da dor. Pessoas que sobreviveram a abusos, estupros, violências. Para elas, vestir uma peça íntima nova pode ser um gesto de coragem, de reconstrução, mas também de terror, porque o corpo não esquece e o tecido, por mais neutro que pareça, toca onde a dor ainda pulsa. E há quem, mesmo sem ter sofrido violência direta, carrega o trauma ancestral. Mulheres que sentem vergonha do próprio prazer, homens que não conseguem relaxar, corpos que se contraem diante da nudez, porque herdaram roupas que não vestiram, mas que foram costuradas em suas psiques por séculos de repressão. As lingeries mais poderosas do mundo são feitas de passado, mas nem tudo é dor. Há também as roupas íntimas da cura. Pessoas que escolhem pela primeira vez uma peça que realmente gostam, que se olham no espelho e se permitem achar belo o que antes era escondido, que dançam de calcinha em casa, que usam cueca de renda, de seda, de cor vibrante, que dormem nus porque finalmente o corpo está em paz. Essas roupas também são invisíveis, mas brilham. E existem as lingeries do luto, aquelas que você não consegue jogar fora, a camisa íntima de quem partiu, a calcinha da última noite de amor, a cueca que ficou dobrada na gaveta depois do fim. Roupas que não se usam mais, mas que se guardam como relíquia, como túmulo. Porque às vezes, o que encostou na pele de quem amamos se torna sagrado. E por fim, há as roupas que não chegaram a ser. Aquela lingerie linda que você nunca comprou porque achou que não merecia. Aquela cueca que viu na vitrine, mas achou ridícula. A peça que queria usar com alguém, mas teve medo. O desejo que se escondeu atrás do hábito. O que não vestimos também conta a nossa história. E talvez seja isso, no fim das contas. A roupa íntima é uma linguagem de silêncio, de desejo, de dor, de fantasia. É o que vestimos quando ninguém está olhando, ou o que não conseguimos tirar, mesmo quando estamos sós. No fim, quando todas as roupas caem, quando o zíper se desfaz e o botão se rende, o que sobra não é a nudez, é a memória do pano. A lingerie nunca foi apenas pano, foi escudo, foi armadilha, foi metáfora. Um pedaço de história colado ao corpo, moldado pelo medo, pela vaidade, pelo desejo, pela crença. Cada peça íntima que já tocou a pele de alguém carrega o DNA de uma época. A cueca do soldado, o espartilho da cortesã, o binder do corpo trans, o sutiã bordado da avó, a calcinha infantil, estampada de sonhos, o tecido invisível da vergonha. Você pode lavar, dobrar e esconder, mas nunca apaga. A roupa íntima é o lugar onde o mundo toca o corpo pela primeira vez e onde o corpo responde, em silêncio, com cócegas, com marcas, com suspiros contidos. E, no entanto, talvez a maior intimidade seja essa: escolher o que toca à sua pele, escolher com o que você sonha, com o que você sangra, com o que você ama. Porque ninguém veste apenas o que está na gaveta. A gente veste o que viveu.
E em tempos de tanta exposição, talvez a verdadeira rebeldia seja cuidar daquilo que ninguém vê. As costuras do invisível, o forro da alma, a lingerie da existência.